Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver esta questão do Enem 2023. Olha só, ela fala: o ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Aí você observa que a gente tem um esquema que ele traz de cima para baixo o gás nitrogênio, a amônia, o nitrito, o nitrato, e aí nós temos números, né? Além do termo detritos. Então a gente tem gás nitrogênio 1 amônia, amônia 3 nitrito, nitrito 4 nitrato. Aí nós temos nitrato 5 gás nitrogênio e nós temos detritos 2 amônia. Na sequência, ele traz o comando da questão. Mas antes, vamos conversar um pouquinho, né? Essa questão é uma questão considerada clássica da temática ciclo do nitrogênio. Mas para a gente falar do ciclo do nitrogênio, é importante a gente dar um passinho atrás e lembrar dos chamados ciclos biogeoquímicos, né? Professor, o que significa esse termo, ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos, eles tratam da ciclagem da matéria, ou seja, dos ciclos dos principais elementos químicos, tá, que a gente estuda, entre o ambiente e os seres vivos. Então, quando a gente vê o nome biogeoquímico, esse bio vem de seres vivos e esse geo vem de ambiente, né? Há situações que a interação, por exemplo, acontece entre os seres vivos e a água, entre os seres vivos e o solo, entre os seres vivos e a atmosfera. Isso depende muito de qual elemento químico você está estudando esse ciclo, tá? E aí a gente destaca alguns deles, como é o ciclo da água, o ciclo hidrológico, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do enxofre, o ciclo do fósforo e, claro, que é o tema da questão, o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é considerado um dos mais populares em termos de questões do Enem. Por quê, professor? Porque ele é um ciclo que tem uma série de fases ou etapas, tá? Etapas essas que, como o próprio texto deixa claro, depende de micro-organismos, e aí a gente vai falar especialmente da atividade de bactérias, tá? E também ele é um ciclo que, infelizmente, né, a ação humana pode gerar determinadas interferências. Interferências como, por exemplo, o que, professor, né? A utilização de fertilizantes, como é o caso do NPK, a questão da agricultura, né, que acaba desprivilegiando a presença de leguminosas, que são muito importantes nesse ciclo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre porquê. Então, interferências como, por exemplo, até um tempo atrás tinham pessoas que faziam uso da queimada, né? Hoje é considerada proibida, mas algumas pessoas ainda continuam fazendo de forma ilegal, queimadas que acabam matando esses micro-organismos do solo. Então, a gente precisa ter um pouco de consciência do quanto a gente pode interferir nesse ciclo, tá? Eu vou retomar agora para a questão, para a gente então falar um pouco dessas transformações. A primeira delas é o que a gente chama de etapa de fixação. Na etapa de fixação, você vai ter ali a conversão do gás nitrogênio em amônia. E aí eu aproveito para destacar o papel importantíssimo daquelas bactérias que vivem num sistema de simbiose com as raízes das plantas leguminosas, né? Que são as bactérias do gênero Rhizóbio. Mas lembrando que não são só elas que fazem esse processo, tá? Tem bactérias livres no solo que fazem, tem bactérias aquáticas que também fazem, mas as bactérias do gênero Rhizóbio são bastante lembradas. Aproveitando, leguminosa é toda planta que tem ali como seu fruto uma vagem, tá? Então olha a importância do cultivo da soja, do feijão, da lentilha, né? Do grão de bico, do amendoim, que são leguminosas, então elas ajudam a enriquecer o solo pela associação com as bactérias, nessa conversão do gás nitrogênio em amônio. A amônia, uma vez produzida, ela até é assimilada por alguns grupos de plantas, mas para muitas outras é considerada uma substância tóxica. Então a gente vai ter agora uma outra conversão, feita agora por bactérias que são quimiosintetizantes, bactérias que vão utilizar essas reações para gerar energia para produzir o próprio alimento. Então, a primeira delas é a conversão da amônia em nitrito, que é o NO2-, composto também bastante tóxico. E depois a gente tem a conversão do nitrito em nitrato, né? Que aí já é um composto assimilável pela maioria das plantas. Esses processos de conversões
a gente vai chamar de nitrificação, sendo o primeiro momento chamado de nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito, e o segundo momento, que é a conversão do nitrito em nitrato, a gente chama de nitratação. Uma vez esse nitrato disponível no solo, as plantas absorvem esse nitrato com a ajuda de suas raízes e aí elas passam a utilizar esse composto nitrogenado para sintetizar os seus próprios compostos orgânicos. Professor, eu estou vendo também uma fase 5. Essa fase 5 se chama como? Ela se chama desnitrificação ou denitrificação, que é quando justamente esse nitrato, também por ação de bactérias, ele é transformado em gás de nitrogênio voltando para a atmosfera. Professor, e essa etapa 2? Eu estou vendo o termo detritos e eu estou vendo 2. Pois é, os detritos que ele se refere são os compostos orgânicos, que normalmente restam dos corpos de seres que já morreram, né? Ou seja, você tem ali, por exemplo, galhos de plantas, folhas, restos de frutos, aí você tem pele animal, né? Você tem seres que acabam morrendo, e esses seres, então, passam pelo processo 2, dão origem à amônia, no caso, realimentando o ciclo, tá certo? Vamos verificar o que a questão quer da gente? Olha só, se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Justamente a etapa 2, que é o que aparece na alternativa B. Então, os decompositores, eles são muito importantes por fazerem essa conversão, a conversão de compostos orgânicos. A gente pode citar como detritos também as próprias fezes animais, né, que podem ser utilizadas como adubo. Então, esse processo gera amônia. Então, a gente tem um processo de amonificação, que é a introdução de amônia nesse ambiente. Tranquilo? Então, é isso aí. Então, confirmando, a alternativa B, no caso, etapa 2. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.